Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ronaldo e você está no canal Curiosidades Bíblicas. Como prometido, eu quero trazer aqui a história teológica de Naamã, apenas a parte introdutória. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o seu like e junto nós fazemos a diferença. Meu querido e minha querida, o livro a qual vai falar a respeito de Naamã é o livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1 e diante. Está tudo ali, Mas eu quero trazer aqui um contexto teológico, ou um dos contextos teológicos dessa história linda. Veja bem, a Bíblia vai dizer que o povo decide escolher um rei. E o primeiro rei que vai ser escolhido sobre Israel é Saul. Saul começa o seu reinado bem, porém o término do seu reinado é trágico por falta de obediência a Deus. O segundo rei que vai reinar sobre Israel é o rei Davi. Davi era segundo o coração de Deus. Davi pecava, porém se arrependia e Deus teve misericórdia e ali Deus operou grandemente sobre a vida de Davi. No tempo em que Davi reinava, existia um país chamado a Assíria. Não confunda a Assíria com os sírios, onde Naamã era o chefe. Aqui é outra coisa. No tempo em que Davi reinou, a Assíria era submissa a Israel e pagava tributo. Depois que o rei Davi morreu e passa o seu bastão para Salomão, seu filho, a Assíria torna-se independente e não paga mais tributo. E Salomão vai ser o rei mais sábio ali da Bíblia, e por causa disso ele vai ter um reino próspero, um reino abençoado, e por causa disso também ele vai ter grandes riquezas, vai ter muitas mulheres, isso é pecado também, e também por causa disso ele vai se corromper e adorar outros deuses, mas ele se arrepende no final. Saindo Salomão, vai entrar o seu filho Roboão. Roboão, ao contrário de seu pai, não teve sabedoria nenhuma e promoveu uma separação muito grande em Israel, conhecida como Reino Norte e Reino Sul, ficando o Reino Norte apenas com duas tribos, que era Judá e Benjamim. Sempre houve disputa entre os assírios e o país de Israel por causa das rotas de comércio, porque Damasco queria aumentar todas as rotas, porém todas as rotas eram controladas por Israel. O detalhe é que as rotas comerciais teriam que passar por Damasco, então era sempre motivo de briga, uma contra a outra. Como o país da Assíria estava crescendo grandemente, Israel se viu forçado a se unir com um país que estava crescendo. E esse país que estava crescendo era exatamente o país dos sírios. Os sírios, acreditam-se historiadores, que isso vai acontecer no período de 860 a 842 a.C., era governado por um rei chamado Ben-Hadad. Um rei naquela época ocupava o posto de comandante supremo. Entretanto, era comum naquela época colocar em frente de um exército um chefe, só que não poderia ser qualquer chefe. O chefe desse exército teria que ser um homem valente, de personalidade forte, homem de honra, habilidade e estratégia de batalha. E o único homem com todas essas qualidades em todo o reino sírio era Naamã, o arameu. Agora, havia uma aliança entre Israel e o país dos sírios para enfrentar a grande nação da Assíria. Mas também havia um grave problema aqui. Naamã era um homem de grande respeito diante do seu senhor da Síria. Só que agora ele precisava também ganhar esse respeito do exército de Israel. E não seria nada fácil, ele teria que enfrentar uma grande muralha. Que muralha é esta, pastor Ronaldo? A Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Ora, Naamã era chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu rei, porque por ele Deus dera livramento aos sírios. Era homem glorioso, porém leproso. Naamã já sabia que iria morrer, porque a lepra naquela época não havia cura. E jamais Israel se uniria a um país cujo chefe daquele país se encontrava com lepra, porque lepra para Israel era um símbolo de pecado, era um símbolo de separação, teria que ficar separado na terra de Lodebar.
Só que Deus tem seus caminhos, pois naquele tempo havia um esporte nobre no deserto chamado rásia. No que consistia a rásia? Eu vou já falar para você. A rásia era um esporte onde um país invadia o outro país, tomava tudo e não matava ninguém, e nem derramava sangue de ninguém. Em uma dessas investidas da rásia, Naamã vai levar uma menina de Israel que vai ficar aos cuidados da mulher de Naamã. Esta menina teria todos os motivos para ficar calada e não falar nada, mas ela vai ser tocada por Deus e vai dizer: ah, se o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o restauraria de sua lepra. Deus sempre prepara alguém para te guiar, meu irmão. Deus sempre prepara alguém para te ajudar, assim como foi na vida de Naamã, é na tua vida. Essa história é exatamente para você entender que quando Deus quer operar, Ele opera. Quando Deus quer fazer, Ele faz. O resto da história você já sabe, vai mandar carta aos reis de Israel, o rei de Israel vai se rasgar. Eliseu vai dizer por que ele rasgou suas vestes, manda vir aqui que vai saber que existe profeta em Israel. Naamã vai até a presença de Eliseu e Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele não quer mergulhar, mas seria obrigado se ele quisesse receber a vitória. E diz a Bíblia que ele vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes e a sua pele é restaurada. Que nós possamos estar quebrando o nosso eu a cada dia, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. E junto nós fazemos a diferença. Deus é contigo.